hoje temos mais uma edição do nosso programa Quintas Resistentes. É o segundo programa deste ano, de 2015. No mês passado, nós recebemos o Dinarco Reis Filho e hoje é com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui com o Vladimir Pomar, que é escritor, jornalista e também teve um papel importante aí na resistência à ditadura, algumas ditaduras, né? A gente estava até comentando que ele não viveu só uma, né? Foi mais de uma. Então, é um pouco essa história que a gente vai ouvir aqui. Então, boa tarde, Vladimir. Muito obrigada pela presença. E como a gente costuma fazer com os convidados, eu vou pedir para você começar falando sobre sua trajetória de vida, sua infância, né? Como é que foi aí a chegada na militância. E como não poderia deixar de ser, pedir para você falar um pouco do papel do seu pai nisso, né? A gente não pode esquecer da importância do Pedro Pomar aí na história do movimento comunista do Brasil, né? Então, passo a palavra. É um prazer estar com vocês. Primeiro, tirar a ideia do papel importante. Eu não joguei papel importante nenhum. Joguei só algum papel. Tá? Eu nasci em 1936, em Belém, do Pará. Tá? O meu pai estava preso. Foi muito engraçado, porque ele, apesar de estar preso, foi levado para ver o filho nascituro, né? Com amigos e tudo mais, e eles queriam que o meu nome fosse Lenin. Por sorte, meu pai me salvou dessa e só admitiu botar o Vladimir de qualquer modo, mas me tirou um peso enorme das costas, né? Mas a minha infância, até 6 anos, eu tive no Pará, em Belém, né? Vim com 6 anos, então, um pouco antes, em 1941, meu pai fugiu, junto com outros companheiros da prisão em Belém, vieram para o Rio já para o processo de reorganização do Partido Comunista, né? Nós viemos logo depois de navio, na época da guerra, em 42, né? Eu lembro que depois eu fiquei sabendo que nós cruzamos com o Baipendi, que foi torpedeado, né? Era um período difícil, né? Mas chegamos bem ao Rio, né? Moramos um período aqui no Rio. Depois meu pai foi transferido para São Paulo, foi trabalhar em São Paulo, e nós ficamos em São Paulo até 1946, já com a vinda da legalidade, já com as mudanças que ocorreram depois de 45. Então, nesse período, como criança, eu simplesmente desconfiava de que havia alguma coisa diferente por mudar de nome, por assim, mas não era algo que me marcasse profundamente. Eu era criança, né? Embora eu desconfiasse de que havia alguma coisa diferente, nós tínhamos uma vida um pouco diferente. Nós, em 46, viemos para o Rio, porque o meu pai passou a fazer parte da direção do PC aqui, né? Eu era o responsável pela imprensa, pelos jornais, etc. E não foi eleito, ele foi muito engraçado, porque ele saiu como candidato pelo Pará, e em vez de fazer campanha no Pará, ele fez campanha para os outros em São Paulo, não podia ser eleito de jeito nenhum, né? Então ele não participou da Constituinte. Mas em 47 a Constituinte então deu a ele a chance de sair como candidato em aliança com o PSP, do Adhemar de Barros, em São Paulo. E ele foi eleito, naquela época teve mais de 130 mil votos em São Paulo, o que era uma votação estrondosa, né? Então ocorreu algo inusitado, porque logo depois, em 47, o PC foi cassado, os deputados foram cassados, e meu pai continuou como deputado, porque ele era da coligação. Então ele e o Arruda Câmara continuaram como deputados por serem da coligação com o PSP. Então, na verdade, ele continuou deputado até 1950. Em 50 que ele não pôde ser candidato, ele foi proibido de ser candidato. Começou a ser... e teve então que voltar à clandestinidade. Então, a partir de final de 50, início de 51, nós voltamos à clandestinidade. Algo que eu tinha vivido antes, tinha, né,
e fomos para Porto Alegre. Eu não pude ter atividade, estudar, porque eu não consegui um nome falso, né? Ficou uma situação esdrúxula, mas eu tinha uma coisa interessante na minha formação, é que durante o meu período de Rio de Janeiro, durante a legalidade dele, eu aprendi linotipia. Hoje não existe mais isso. Então eu ia para a oficina, para a gráfica da imprensa popular, que os jornais comunistas tinham vida legal, continuaram saindo, né? Embora não pudesse dizer que era do partido. E eu fui então aprender linotipia e eu virei linotipista. Você tinha quantos anos? Era bem novo, com 14 anos eu era linotipista. Então, o que eu consegui fazer no Rio Grande do Sul, durante o período que eu estive lá, foi trabalhar numa gráfica, também que era do partido, né? Clandestinamente, porque eu não podia ter carteira nem nada, mas trabalhava como linotipista. Era uma atividade interessante. Mas aí, de qualquer modo, se criou uma situação difícil e eu, então, meus pais admitiram que eu voltasse, então. Eu estava cursando o último ano de ginásio, eu parei. Então, que eu voltasse, aí não para o Rio, mas para São Paulo, para fazer, então, madureza, para ir trabalhar, etc. Mas, na verdade, eu fui trabalhar numa siderúrgica. Numa siderúrgica não, numa indústria mecânica. Eu fui trabalhar na Arno, como aprendiz de ferramenteiro. Então, eu passei de 1951 até 1953 trabalhando em São Paulo, estudando também. Fui estudar no Senai, completava o curso de ferramentaria, né? E tentando estudar à noite. Mas aí eu tinha uma atividade também na juventude comunista que me impedia um pouco. Então, era difícil Participei da greve de 53, né, da grande greve dos 300 mil na Arno. Fui demitido, não sei, nunca fiquei sabendo se eu saí demitido na cota geral de todo mundo, ou se eles localizaram a minha atividade. Mas eu acho que não, porque a minha atividade era muito, não dava para notar, eu era mais cuidadoso, né? Mas, de qualquer modo, fui demitido e fui trabalhar numa fábrica de fiação chamada Assad, como carrinheiro. Carrinheiro eram 3 rapazes com uns carrinhos, onde jogavam o que chamava de espula vazia, que eram as peças que são enrolados os fios da fiação, levava espula vazia, trazia espula cheia, e isso o dia inteiro, 12 horas, com meia hora para almoço, das 6 da manhã às 6 da tarde. Não trabalhava no sábado, mas para acordar eu tinha que botar o despertador em cima da cabeça para poder sair às 4 da manhã. Então foi uma experiência muito interessante para saber como é que é a vida operária mesmo. Operária. Foi o período também que o PC fez o que eles chamavam de processo de proletarização, de fazer com que um montão de quadros fossem para a base operária, trabalhar na base operária, se ligar aos operários, até para saber mesmo como é que era a vida operária. Eu tive esse privilégio de passar por essa experiência, né? Não quer dizer que a vida operária hoje seja igual daquela época, mas aquela época foi uma vida realmente... Essa do carrinheiro, então, já é inesquecível. Depois eu fui para outra fábrica, aí já para trabalhar em batedor de algodão. É uma espécie de uma batedeira que pega o algodão em saco, depois ele sai meio em pasta lá adiante e vai para os ringues de fiação para então poder fazer. Eu peguei uma rinite alérgica para não deixar mais de lado, né? Mas tudo isso faz parte dessa historinha que vai mais ou menos até 1954. Em 54 eu volto, meu pai vai fazer um curso na União Soviética e pede então que eu venha para o Rio. Nessa altura ele já tinha trazido a família para o Rio, minha mãe e meus irmãos, e para ficar com a minha mãe ajudando na casa, enquanto ele fica a fazer o curso na União Soviética. Então, eu volto para o Rio em 53, 54. Aqui no Rio, quer dizer, eu não tinha atividade partidária, porque era mais ligado, embora eu tivesse algumas ligações, acompanhasse, etc. e tal, né?
mas eu não tinha uma atividade, já entendia as coisas, mas não tinha uma atividade. Tinha que idade? Essa época eu já tinha, em 54, já tinha 16 anos, 16, 17 anos. 17 anos. Quando eu fui trabalhar na rádio, eu fui trabalhar de menor, né? Eu tinha, na verdade, 15 anos. Né? Aliás, 18 anos eu já tinha. Em 54 eu tinha 17, 18 anos. Tanto que logo depois eu fui, quando meu pai voltou, aí eu resolvi, ele voltou e teve que ir para São Paulo de novo com a família. Eu já não fui com ele porque eu tinha que servir o Exército. E eu estava estudando também com o meu nome próprio, então já tinha me legalizado, digamos assim. Então já estava fazendo o que antigamente se chamava de madureza, que era o curso que você fazia para prestar exame e completar o ginásio. Então eu fiquei no Rio, fiz o madureza, fui servir o Exército, acabei o madureza, fiz o exame. Foi muito engraçado porque eu fiz o exame do curso de madureza em novembro de 55, justamente durante a tentativa de golpe do Lacerda, que saíram com o cruzador Tamandaré pela Barra, etc. E eu estava servindo no Forte da Urca. Né? Preciso pedir permissão para ir fazer exame, fui fardado, tive que voltar. Negócio, né? Mas acompanhei todo aquele processo lá de tiros, etc. Não foi para... A ordem veio para atirar mesmo, para afundar o navio. Foi a ordem do general Lott, que era o ministro da guerra, era essa, mas ninguém cumpriu a ordem. Então, logo depois foi todo mundo transferido, foi um mudança. E isso demorou a baixa. Então, eu só fui ter baixa em abril de 56. Hino eleito, quer dizer, porque todo golpe era para evitar a eleição do Juscelino naquela época, né? Então, a partir daí eu começo a ter uma atividade mais intensa, tá? Então, eu continuei estudando, né? Em 58 eu fui para Volta Redonda, fui trabalhar em Volta Redonda, já como técnico, tá? Trabalhei na área de engenharia, no departamento de engenharia da CSN. Logo depois me convidaram para ir para a Casa de Pedra, para trabalhar na manutenção de máquinas pesadas de Casa de Pedra, que é a mineração da CSN, e fiquei lá até 1962. O problema o que era comum lá para todo mundo era o cálculo renal em função do minério de ferro. A Raquel, minha esposa, ficou com problema renal sério. Digo, não, vamos embora. Então voltei para o Rio, né, procurando emprego. Fui momentaneamente trabalhar na Montreal, que estava fazendo a fábrica de borracha sintética da refinaria Duque de Caxias. Aí era muito engraçado, porque eu tinha que sair, o ônibus passava cedo, 5 horas da manhã, eu tinha que pegar o ônibus ali na Santos Dumont, estava morando na Gávea, chegava às 7 horas lá em Duque de Caxias, saía 5 da tarde, chegava às 7, 8 horas em casa. Não tinha tempo para nada, não tinha nada. Então aí comecei a procurar emprego, outro tipo de emprego. Foi muito engraçado porque eu achei um emprego precisando técnicos em soldagem mecânica, que foi uma área que eu me especializei muito, porque era uma das coisas que nós fazíamos muito lá em Casa de Pedra, né? Soldar dente de escavadeira e por aí assim. Era na General Electric. Chegou lá, a chefe do pessoal disse, não, já está resolvido. Agora, a sua especialidade nós estamos precisando muito, que é a área de máquinas pesadas para locomotiva que nós estamos importando dos Estados Unidos. Então, foi o período que chamava de dieselização das ferrovias brasileiras. Eles tinham comprado máquinas da General Electric e da General Motors. Foi o Juscelino que comprou. Então eu fui trabalhar na área de locomotivas. Aí já num processo, porque de 56 até 62,
do ponto de vista das atividades partidárias, foi um processo muito intenso de luta interna dentro do PC. Dentro do PC. Foi a época que, do ponto de vista teórico, foi um período em que realmente se discutia muito qual seria a perspectiva do Brasil. Havia um debate muito intenso que acabou sendo atravessado pelo relatório Khrushchev, que colocou como pauta principal o problema de se a forma de luta seria armada ou pacífica. Então, esse foi um desastre para todo mundo, porque em vez de nós discutirmos as perspectivas reais do ponto de vista do desenvolvimento, da luta de classe, etc., querendo ou não, aquilo entrou no circuito e começou a dividir, não em função da estratégia política, mas em função da forma de luta, que não estava colocado na hora. Não era prioridade. Então, isso atravessou, o famoso atravessar o samba é justamente o que aconteceu nesse período. Né? Exatamente. Isso, atravessou o samba. Então, acabou que, embora durante todo o período posterior a gente tenha tentado fugir disso, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Marcou a cisão. Marcou a cisão. Então, e embora eu tivesse uma atividade meia por fora, mas como eu acabei, por causa das locomotivas, indo trabalhar na Bahia, num lugar chamado Iaçu, que fica à beira do rio Paraguaçu, a cerca de 160, 170 quilômetros de Salvador, já na Caatinga, em plena Caatinga, no rumo da Chapada Diamantina. Então, aí começaram aquele negócio, então, na perspectiva de... vamos dizer, além de atravessar o samba, o problema da disputa entre uma luta armada ou luta pacífica, o que ocorre é que no Brasil, naquele período, há um processo também muito intenso de conspiração golpista, muito diferente do que ocorre hoje. Ali era conspiração descarada. Quer dizer, os generais, coronéis, etc., eles descaradamente defendiam o golpe militar. Não era um negócio, sabe? Uma parte do exército entrava descaradamente nesse processo. Tá? Em 61, em 60, o general Lott perde, o Jânio é eleito pela UDN, mas uma coisa típica, eu não sei se vocês chegaram a conhecer a história dele, mas ele, na verdade, tem como ele era populista, ele tem uma série de atitudes pela esquerda, o que também vamos dizer, cria conflitos enormes dele com os militares mais golpistas, que não entendiam as manobras dele. Então ele apoia o sequestro do navio pelos portugueses democratas, né? Ele recebe o Che Guevara, ele condecora o Che Guevara, ele adota a goiabeira como camisa oficial, entende? Quer dizer, era um negócio esquisitérrimo, que deixou todo mundo... O fato é que ele, na verdade, tudo indica que ele tentou um golpe, também um golpe palaciano, só que a americana não topou. Ele, inclusive, mandou o Jango para a China para reatar relações com a China, ou para atar relações com a China, porque nós nunca tivemos relações diplomáticas com a China, para atar relações com a China. O Jango estava na China quando ocorre o caso, a renúncia dele, e os milicos, então, resolvem, uma parte dos militares resolve não aceitar que o Jango assuma. Só que nessa época você tinha no Exército um setor democrático e nacionalista muito forte também, e que tinha poder de fogo. Então, tinha poder de fogo. O Oromar Ossori e outros eram comandantes de divisões blindadas e tudo mais. Então, e esse pessoal bancou e disse, não, se vai para... Só que o Jango era um conciliador nato. O Jango, então, além de topar o parlamentarismo que foi imposto pelos militares, né, embora com a ideia de depois fazer um referendo para ver se era presidencialismo ou parlamentarismo, ele deixou todos os golpistas no comando.
continuaram tudo com comandos importantes e tudo mais. Quer dizer, não houve um remanejamento. Talvez por ele não acreditasse, de fato. Provavelmente sim. E aí o PC, vamos dizer, o PC da época também não acreditava que podia ter golpe. Então, em 62, em função dessas coisas, então há o rompimento, o primeiro grande rompimento. Embora já antes do rompimento no PC, o PC já tinha começado a perder a hegemonia. Que até 58, 60, a hegemonia na esquerda brasileira era do PC. Era quem tinha hegemonia, quem tinha força social, quem tinha realmente enraizamento. Mas aí, em função desses problemas de como enfrentar o novo rumo da luta de classes no Brasil, começam a surgir outras organizações. Nesse período que surge a Polop, surge a Liga Camponesa, surge em 62 a AP. Então, aquela hegemonia que era firme do PC, ela começa a se perder antes do rompimento que dá no PCdoB, antes de 62. E em 62 há então um rompimento, e o rompimento não foi um rompimento, digamos assim, nós rompemos com vocês, não. O rompimento foi em função de que houve uma carta de 100 dirigentes, militantes e dirigentes, pedindo para reconsiderar e reconvocar o Congresso para discutir as mudanças que estavam sendo impostas sem ser aprovadas no Congresso. Então esse pessoal começou a ser expulso. Na verdade, foi uma recomposição dos expulsos que levou. Quem assinou? Foi o Grabois? Foram 100 dirigentes, entraram Grabois, o meu pai, o Ângelo Arroio, Grabois, tem uma lista grande de dirigentes. E o engraçado é que não era uma lista grande de dirigentes que tivesse unidade em torno de tudo. Ao contrário, vamos dizer, uma parte desses dirigentes achava, por exemplo, que a União Soviética não representava mais o socialismo. Outra parte achava que a União Soviética continuava sendo a bandeira. Então, o que uniu esse pessoal foi o problema de que está em evidência que está sendo formado um golpe no Brasil, está sendo montado um golpe, que é preciso resistir a esse golpe, e resistir a esse golpe de uma forma que provavelmente não vai ser uma resistência só pacífica, talvez descambe para uma resistência armada. Tá? Isso é que uniu realmente, era o que uniu naquele momento. Enquanto o PC oficial, ele defendia a posição de que não, que o processo democrático estava garantido, que as Forças Armadas eram democráticas, que eram de natureza democrática. Era toda uma teoria. Tanto que, no dia 30 de março, o Luiz Carlos Prestes faz uma declaração dizendo que os comunistas estavam no governo e estavam próximos de estar no poder. Isso no dia 30, apesar de todo o clima, véspera do golpe, o fogo já ateado em tudo que é canto, né? Então, vamos dizer, foi do ponto de vista das forças de esquerda no Brasil, foi um desastre, porque foi o desmonte e a implosão. 64 representou a implosão do PC, independente do que já tinha saído. Aí foi geral, depois surgiu. Então, Marighella foi para um lado, não sei o outro foi para o outro. Então, foi um negócio generalizado, foi terrível, né? Eu estava no Rio, trabalhando na GE, e resolvi ir para Iaçu por conta própria e risco próprio, para tentar, com os conhecimentos que eu tinha lá no interior da Bahia, algum tipo de resistência ao golpe. Eu acho que eu peguei o último avião da VASP, era um Viscount, vocês não chegaram a conhecer, era um turbo-hélice, né? Ainda cheguei à Bahia, tentamos, mas chegamos lá, reunimos o pessoal lá e vimos que não tinha condições. E aí nós fomos atropelados também pela disputa local, porque nós tínhamos ajudado a primeira vez na história de Iaçu, que é uma cidadezinha pequenininha, dominada por uma família latifundiária, a eleger um prefeito que não era dele, dos interesses dele. Então acabou misturando isso
o golpe deu chance para eles retomarem e montarem um negócio de que a gente ia explodir a ferrovia, ia explodir máquina, não sei o que, blá, 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 né? Alguns companheiros que nós tínhamos combinado para ir para lá acabaram presos, e eu acabei preso também, embora não lá, já num processo de retirada, tentando voltar, mas acabei preso então lá em Açu. Fiquei preso até... Fui levado para Salvador. Aí eu aprendi que a lógica militar, policial e militar em geral é diferente da nossa lógica. Tá? Eu, por exemplo, nós fomos levados primeiro de trem, depois de caminhão para Feira de Santana. Em Feira de Santana eles fizeram o chamado corredor polonês, acho que vocês sabem o que é o corredor polonês, com coronhadas, etc. E tal. Então, e aí o major, o que eu acho que era comandante, tá, disse, vocês fez toda uma preleção sobre, né, o negócio de ideias alienígenas e não sei o quê, e vocês confessem porque não sei o quê, senão o pau vai comer, Eu achei que eu então devia assumir a responsabilidade e salvar os outros, porque inclusive os outros não tinham nada a ver com isso. Então eu disse, não, eu sou responsável, se tem alguma coisa de responsabilidade é minha, etc. Foi pior. Aí ele disse, não, então você já confessou, tudo bem, sai agora. Mas aí foi ameaça. Depois eu vi que era só ameaça. Tá? Não, na verdade, eles não fizeram mais nada. Mas vai ver a lógica é maluca, né? Fomos levados para Salvador e eu fui para um quartel de artilharia de costa lá de Amaralina. Fui preso, fiquei preso lá. Primeiro lá. Né? Então foi um período complicado, porque lá o que mais me impressionou foi através de um outro preso que estava do lado, que eu não conhecia, porque tinha gente que era da Igreja do Sétimo Dia, vocês imaginam, mas era sindicalista, né? Todo mundo o critério era sindicalismo, tudo era comunista, tudo era comunista. O negócio de ser da Igreja do Sétimo Dia era cobertura. Era um negócio terrível. Mas ele, então, através da esposa dele, consegue mandar então um telegrama para minha mulher, né, para ela saber o que tinha acontecido e ver o que podia fazer, resolver o problema de demissão. Naquela época era IAPC, tinha que ver como eu sei, sobrevivia, porque... Né, e a família também. Então, eu fiquei aí em Salvador durante um período. Naquela época foi muito interessante, porque ela, então, depois conseguiu ir para Salvador, rever o advogado, etc. E o advogado entrou com pedido de habeas corpus com base na Lei de Segurança Nacional de 1953, em que cabia à justiça comum, à justiça civil, julgar os crimes políticos, não a justiça militar. Então, aí foi a primeira noção que eu tive da discrepância que havia entre, vamos dizer, o regime militar imposto, a legislação e o Tribunal Superior Militar, que se pautou pela legislação que estava vigente, que era a Lei de Segurança de 1953, e, portanto, desautorizou o Exército como incompetente para nos prender. Então teve o habeas corpus, e nos deram os habeas corpus. Você lembra quem foi o advogado? Pedreira Lapa, José Pedreira Lapa. Ele deve ter morrido já. Ele é bem mais velho que eu, você imagina. Mas o comandante da 4ª Região Militar, que era o Vaca Sagrada, Mourão Filho, deu ordem para não nos soltarem. Que nós fôssemos, então, sequestrados, colocados em quartéis escondidos, né? E que não ia nos soltar, não ia cumprir as ordens do Supremo, Superior Tribunal Militar. Mas, por azar deles, eu fui levado para Amaralina.
onde eu já tinha estado, conhecia os soldados, me dava com os soldados, fiz amizade. Tá? Então, no dia que eu cheguei em Amaralina, eu já mandei recado direto para o pessoal que eu conhecia, e que aí já transmitiu para as famílias. Então, teve um soldado, inclusive, que foi direto. Eu até recomendei ele, não vá fardado, muda de roupa e vai. Ele comunicou ao Pedreira Lapa que eu estava lá em Amaralina, né? E os outros estavam. Tinha mais outros. Mas mesmo assim, nós ficamos. Isso foi em agosto. Em setembro, o Castelo Branco mandou o Geisel fazer uma inspeção, porque também havia muitas já denúncias de torturas naquela época, no Nordeste, inclusive lá na Bahia. Nós assistimos uma cena inusitada, que foi toda a tropa em forma para receber o Geisel, tendo o general comandante, que nós chamávamos de Manelão, era o Manuel de qualquer coisa o nome dele, e o Geisel deu um pito, porque o Geisel era general de divisão e o outro era general de brigada, mas deu um pito público no tal general, que era evidente, nós víamos de longe, mas era daquelas coisas assim, coisa de quando você vê que alguém está passando pito. Nós não acreditávamos naquilo. Achávamos. O Geisel mandou ele ficar em posição de sentido, depois mandou em posição de descanso. Digo, caramba, como esse pessoal se trata. Mas mesmo assim, eu só fui solto em outubro. Mas você, nesse período, você não chegou a passar por tortura? Não, eu só passei, vamos dizer, sofri agressões quando fui preso, aí pelo tal Medrado, que era o delegado da cidade. Depois teve o corredor polonês, mas depois não. O comandante de Amaralina era um major, eu ainda me lembro o nome dele, Montezuma, você imagina, com o nome de Montezuma. É um negócio bem mexicano. Ele era o cara que se sentia mal como carcereiro, mas tratava a gente friamente, mas, digamos assim, não tinha violência, né? Depois nós fomos transferidos para o 19BC, eu fui transferido para o 19BC, onde estava a maioria dos presos políticos daquela ocasião. Era um quartel maior de infantaria, né? Um batalhão de caçadores. E também aí, pelo menos, nós não sofremos. Eles aí fizeram uma divisão também, eles separaram o pessoal que tinha curso superior, etc. e tal, do pessoal. Né? Mas tinha de tudo, porque tinha os pelegos do Jango, mas foi todo mundo, aí a rede passou assim, pegou tudo. Entende? Foi um negócio impressionante. Impressionante. Mas, de qualquer modo, aí há no meio do caminho dois fatos interessantes, que foi, primeiro, em determinado momento um tenente chegou para mim e perguntou, você tem algum oficial, parente oficial do Exército? Eu falei, não tenho parente oficial nenhum. Tem certeza? Não tenho. Não, tá. Mas você não tem nenhum parente, amor? Não tenho nenhum parente, não. Não, porque o general Cizeno, do primeiro exército, mandou perguntar pela sua saúde. Eu digo, então estão sabendo de alguma coisa. Na verdade, o que aconteceu? O tio, o irmão do pai da minha mulher, era tenente-coronel e era ajudante de ordem do Cizeno. E o pai dela pediu para ele, pelo menos para saber como é que estava o meu estado de saúde. E o Cizeno é que assinou. Você imagina chegar, que era um dos grandes chefões do golpe, né? Chegar um telegrama do Cizeno, general Cizeno Sarmento, perguntando pela situação de saúde de um preso. Deve ter dado um alalá total, né? Depois que eu fui solto, esse tio da Raquel, da minha mulher, ele disse, olha, vocês saiam do Brasil, saiam do país, porque da próxima vez não haverá complacência.
Então, aí nós só tínhamos, digamos assim, 3 opções. Ou a gente continuava vivendo como estava, teria que rearranjar trabalho, etc, tal, papapá, e ficar sempre pendurado na possibilidade de a qualquer momento a espada descer sobre a nossa cabeça, ou eu me exilava, nós nos exilávamos, ou passávamos para a clandestinidade e enfrentar. Eu não me sentia com cara de me exilar e depois ter que me olhar no espelho. Então, nós fomos para a clandestinidade. Então, a partir digamos, praticamente logo depois que eu fui solto, já em novembro, eu já fui para São Paulo, né, entrei em contato com o pessoal, fui para São Paulo, e de São Paulo eu fui, então, para o interior de Goiás, para a região do São Patrício, tá? Entre o Planalto Goiano e o Vale do Araguaia, tá? Perto de Séries, ao noroeste de Séries, que é um chamado, naquela época chamava Santa Terezinha do Crixá, hoje é Santa Terezinha de Goiás, que naquela época não tinha o estado de Tocantins. E aí eu virei o quê? Criador de porcos. Clandestino, com outro nome, aí com outro nome, todos nós fomos com nomes diferentes e tudo mais, né? Naquela época só tinha os 2 filhos, eles foram também, fomos ser criadores, e foram outros companheiros juntos para ver como é que a gente se enraizava na área rural. E eu virei um bom criador de porcos, né? Mas essa região que nós estávamos era uma região, vamos dizer, não era densamente povoada, não tinha muito porceiro, então não era uma região, do ponto de vista populacional, muito adequada para um trabalho de longo prazo, e mesmo para qualquer perspectiva de luta armada, nem coisa desse tipo. Então, nós ficamos aí um período, depois a Raquel ficou grávida, aí teve que voltar para São Paulo, e eu fui mais para o norte, fui para Colinas de Goiás, que hoje está no Tocantins. Aí também, continuando com o negócio de porcos, que aí eu me especializei realmente. Eu sou um bom criador de porcos, né? E com algumas inovações interessantes do ponto de vista de criação, de engorda, etc. Tal, né? Aprendi que os porcos são limpos, se você dá uma condição de limpeza para eles, eles são ótimos para se limpar, tomar banho, etc. Tal, não tem problema, né? E aí, mas aí a ordem que tinha era uma ordem de não fazer, só fazer, você se passar por coisa, fazer amizades e tal, mas não tinha trabalho político de forma nenhuma. Ao contrário, nós éramos proibidos de participar de qualquer coisa. Só que, vamos dizer, por azar nosso, essa zona começou a ser reclamada por um grileiro que ameaçou todo mundo e nós tivemos. E aí nós acabamos nos metendo, mesmo sem assumir direção, sem coisa nenhuma, e tivemos um choque meio brabo com os jagunços. Aí depois veio a polícia negociar e tal, blá, 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 mas... Vocês não temiam ser identificados? O temor sempre existe, mas também era um período em que havia muita migração de gaúchos, mineiros, paulistas. Então era comum o pessoal ir para essas regiões. Tá? Então, se você tinha uma atividade, e nós tínhamos uma atividade agrícola, né, pecuária, porque era pouco, justificável. Então, nós éramos conhecidos como os caras que faziam uma gordura de porco boa, porque nós realmente tiravam toda a água, não deixava ranço, não deixava nada, era um negócio bem feito. Né? Nós aprendemos. Nós criamos um negócio muito engraçado, porque nós começamos a criar galinha e depois eu levei uma chocadeira. E aí nós fizemos uma experiência
botar num número determinado de galinhas a chocar ao mesmo tempo que nós botávamos a chocadeira para funcionar. Então nós tínhamos 100 pintinhos na chocadeira, mais uns 100 pintinhos no outro. Depois nós tirávamos, deixávamos só 3 galinhas, cada uma com mais de 50 pintinhos, 50, 100 pintinhos. Então vinha gente de longe para ver isso, que o pessoal não conhecia. Foi um Né? bom disfarce. Assim, Foi, então nós éramos né? bem, então vendíamos ovos, vendíamos galinhas, então tinha uma atividade, realmente uma atividade. E naquele momento era o que era para ser feito. Para ser feito, para ser feito. Tivemos esse choque, mas também aí, já vou dizer, essa parte começou a ser criticada, porque já que tinha que fazer mais treinamento militar, etc., que não tinha condições. E também nós nos metemos nesse choque, embora não tivéssemos assumido a direção dos poceiros, mas nós participamos, porque o não participar significaria algo esquisito. Eu também era conhecido como um grande apanhador de cobras, porque eu apanhava, desde Santa Terezinha, eu descobri que você podia pegar cobras venenosas, levar para o Butantã, trocar por soro, que era uma dificuldade para conseguir na região. Então eu acabei sendo, o pessoal às vezes descobria uma jararaca, ou uma caiçaca, ou uma cascavel, ficava mais ou menos segurando, mandava alguém me chamar, lá ia eu pegar a cobra. E de vez em quando carregava a cobra em caminhão ou ônibus para levar para o Butantã. É um dos grandes fornecedores, né? Não eu, o Walter Soares, que era o homem, foi um grande fornecedor de cobras para o Butantã. Deve estar lá inscrito lá. Mas aí, vamos dizer, é nesse período também que se acirram as divergências internas no partido em torno do problema da luta armada. Se a luta armada poderia ser uma luta armada... não era problema de imediata, se ela é resultado de um processo de luta popular, em que você está preparado, faz propaganda armada, e outra coisa, mas se confunde com a luta real, ou se você sai como salvador da pátria e você puxa coisa. Então, esse já tinha sido um debate meio pesado em 66, quando houve a conferência, chamou Sexta Conferência Nacional, em que a proposta de tática era uma proposta de fazer uma frente única antiditatorial com reivindicação de Assembleia Constituinte, reivindicação de anistia, etc. Tal, o que para alguns naquilo cheirou a direitismo bruto, pacifismo, etc. Tal. Tanto que é nessa época que sai a ala vermelha, o rompimento da ala vermelha, e sai o Partido Comunista Revolucionário do Nordeste, porque eles achavam que tinha... Naquele momento, vou dizer, houve uma certa unidade que venceu a conferência, porque também o pessoal que pensava a mesma coisa, que dava para sair, mas que dava para sair no campo, precisava uma preparação de mais tempo. Então, momentaneamente, houve uma certa unidade por isso. Então, a tática foi aceita não como uma tática para valer mesmo, mas uma tática no sentido de dar tempo a preparar a longo prazo. Né? Houve, depois, em 68, houve um debate sério sobre, aí já no sentido de decodificar, teoricamente, o que era mesmo que a gente queria do ponto de vista de luta armada, guerra popular, etc., em que ficou evidente que o que estava se propondo era uma guerra popular no estilo de foco, você cria, na verdade, um foco rural, não urbano, mas um foco rural, e o povão vai atrás, que as condições estavam maduras para isso. Né? Eu e alguns outros achávamos que não tinha isso, tinha que ser diferente, tinha que ser um processo de mais longo prazo, etc. Além do que, nessa época, já começava a ficar evidente de que, embora houvesse vamos dizer, um processo de ida, ou de deslocamento de camponeses para as áreas de fronteira agrícola, também havia um grande deslocamento de pessoal das áreas rurais para as áreas urbanas, tendo em conta o início do processo de industrialização,
né, o investimento de capitais estrangeiros, etc., tinha aumentado. Então, era um processo que não estava muito claro para todo mundo, mas esse problema já existia. E a comunicação entre vocês, o partido, como ela é feita numa situação? Na verdade, é um horror. Porque você não, na verdade, não, você dizer, a culpa é da direção. Não é, não tem condições. Você não tem. Primeiro você tem que usar nome de guerra em todas as situações. Você não pode se reunir o tempo todo. Você não pode espalhar o debate. Não tem como você escrever e discutir. Então, é um negócio complicado. Não dá para dizer a culpa é de A, B ou C. As condições não permitem. É um horror. Quando o nego fala em clandestinidade, por que não fizeram discussão? Não, mas nem sempre há condições. Então, na verdade, é um horror. É um horror. Então, nós ainda conseguimos fazer, em algum tempo, reuniões, mas eram reuniões também. Não pode participar todo mundo. Porque você tem que deixar alguém de fora, porque se cair aqui, alguém tem que continuar. Então, não era uma discussão ampla. Então, essa também era uma dificuldade real. Era uma dificuldade real. Então, o que aconteceu? Quer dizer, logo depois o documento acabou. Eu achava que devia o documento sair do jeito que estava, para ficar evidente que a linha era uma linha mais de foco, de salvacionismo, etc. Tal. Aí o meu pai achava o contrário, que nós devíamos fazer força para constar do documento a linha correta, para o pessoal, pelo menos, que lê, tivesse contato com o documento, pudesse comparar com a prática. Eu achava que não dava, porque o pessoal que estava não ia ter condições de discutir o documento, coisa, e ter uma noção exata. Além do que a maioria do pessoal estava convencido de que as condições estavam maduras. Estavam maduras, o pessoal estava maduro. Né? Eu tive visão de que não estava, primeiro, por incrível que pareça, por coisas simples. Quando lá em Terezinha, em Santa Terezinha, um pequeno fazendeiro chegou para mim e perguntou se o Getúlio ainda estava vivo. Eu digo, gente, o pessoal não sabe o que está acontecendo no país. Isso era geral. Entende? Depois, com o negócio do negócio dos poceiros, eu vi que a luta dos poceiros, ele pode chegar ao limite da luta armada, mas ele, no momento seguinte, topa conversar, topa chegar a um acordo. Se não dá, ele muda de lugar. Então, era um processo muito mais complicado, mais longo, não dava para achar que ia atrás. Você teve essa experiência de ter morado tanto tempo, convivido? Talvez. De qualquer modo, é o seguinte, quando foi em 69, eles tomaram a decisão, então, de transferir todo mundo para o Araguaia. Né? Já tinha, nessa época eu era um dos responsáveis de ir localizando gente também pelo norte de Goiás, um pouco pelo sul do Pará também, mas trabalhava na perspectiva do documento, que acabou ficando um documento, digamos, eclético, né? É o chamado de Guerra Popular, mas no plano operacional real da direção do Comando Militar não era isso, não era criar destacamento guerrilheiro, etc. Aí, quando eles foram ordenar que nós nos transferíssemos para a região, eu me neguei. Aí, porque eu digo, nessa base eu não vou. Eu não vou porque isso aí é suicídio. Eu não quero virar herói morto. É lógico que aí você passa a ser desertor, passa a ser... Né? Quase chegou nesse ponto. Né? Teve vários que propuseram mesmo, depois na discussão propuseram me expulsar e tudo. Tudo bem. Agora, é o tal negócio. É o negócio de uma viagem espacial, que você vai para Marte, você diz, como é que você salta no meio do caminho? Não salta. Então, ficou aquela situação meio complicada, mas depois, o problema é que aí começam, o lado de lá descobre que o PCdoB estava metido nessa, e veio com a partir de 69, 70, veio com toda a força
enquanto o PCdoB. Aí começou um processo de quedas muito intensos, e é o tal negócio, se você tem processo de queda, você busca todo mundo, né? E eu estava lá à disposição. Então eu acabei sendo enviado primeiro para o Ceará. Em 69 eu fui para o Ceará. Depois desse quebra-pau eu fui para o Ceará. Aí eu também fui sob condições. Primeiro, minha condição de membro do Comitê Central, eu não, por favor, combino para ninguém. Eu sou um simples militante que vai para lá para atuar. Segundo, eu quero ficar ligado diretamente à executiva para poder cumprir, criar uma base política de massa. Se for isso, eu vou. Então eu fui. Então eu fui para a região de Crateús. Tá? E aí fazia trabalho camponês. Foi a época que o regime militar também resolveu instituir a aposentadoria rural e fazia todo o processo de discussão através de sindicatos. Então abriu chance para a gente entrar, formar sindicatos rurais, fazer todo um trabalho de sindicatos rurais. A isso se acresce o fato de que o bispo de Crateús era Dom Fragoso, Dom Antônio Fragoso, que era um cara avançado, né? Era um comunista utópico, né? Teologia de libertação, e que descobriu o seguinte, que a igreja era dona de terra, doada por latifundiários, um lote de terra para os santos. Então, ele tinha uma perto de Crateús, eu me esqueço agora como era o nome exato, em que ele tentou fazer um trabalho comunitário de criação de gado, e tinha outro num lugar chamado Matriz de São Gonçalo, que é um lugar na serra, já na Serra Grande, acima de Poeira. Na verdade, é um trecho da serra, porque lá você tem a Serra Ibiapaba, que é uma serra fértil e chuvosa e com bastante água, e depois ela passa a ser uma serra arenosa, que eles chamam de Serra Grande, mas é uma continuação da outra. Essa região fica justamente na ligação entre as duas, na altura de Ipueiras. Ipueiras, você indo do norte para o sul, fica logo depois de Ipu, onde a Iracema ia tomar banho depois de tomar. Segundo José de Alencar. Eu digo, realmente, José de Alencar não tinha ideia da distância de Fortaleza, da praia de Iracema até Ipu. Realmente é uma cachoeira linda, é um negócio bonito, cai lá de cima da serra, né? É um paredão de serra impressionante. Eu acabei, vamos dizer, nós primeiro fizemos bom trabalho com as lideranças camponesas e ganhamos, digamos, um certo prestígio no processo da organização das frentes de trabalho, porque houve uma seca em 70. Então, chegou um momento que os camponeses queriam o que eles chamavam de caçacos, né? Caçaco, você sabe o que é, não? Caçaco é um gambá, porque os camponeses, quando vão para as frentes de trabalho, não tomam banho, né? Trabalham para diabo, então ficam com cheiro de gambá, chamam de caçaco. E foram organizadas as frentes de trabalho, nós fizemos também uma disputa para ser organizada a frente de trabalho, e eles, em determinado momento, quiseram organizar uma invasão dos armazéns de coisa, porque estavam recebendo pouco alimento, pouco pagamento, etc. Tal. E foi muito engraçado, porque, vamos dizer, o pessoal com quem a gente trabalhava achou que que tinha condições de fazer. O bispo organizou uma reunião grande e tal. Eu e alguns outros dissemos, não tem condição, no nível de organização está baixo, o nível de liderança está baixo, não vai dar certo. É melhor propor que não se faça as invasões, que se adie, que se prepare melhor. Nós perdemos. Então, alguns do nosso pessoal queria que nós não fizéssemos nada, já que perdemos. Eu falei, ao contrário, nós vamos ter que ser os que mais vão trabalhar para dar certo. Porque se não der certo, nós é que vamos ser culpados, gente. Para com isso. Né? E nós acabamos tendo um esforço. A gente andava por noite 6 léguas, pelo menos,
para ir para frente de trabalho, para voltar, ia de noite, voltava de madrugada, contato com as lideranças camponesas que estavam nas frentes e tudo mais. Então nós fizemos um trabalho intenso para ver se dava certo. Só deu certo numa das frentes. Nas outras não deram. Mas isso, por incrível que pareça, vamos dizer, a derrota deu um prestígio para nós danado. Aí muita gente então começou a procurar, querer participar. Então nós tínhamos uma certa organização razoável na região. Tá? E eu acabei sendo, o pessoal estava precisando de um técnico agrícola, você vê que são as coisas. Lá para a matriz. Aí, não, você precisa ir para lá. Mas eu não sou técnico agrícola, cara. Para com isso, não vai dar. Não, você tem experiência no negócio dos porcos, etc. E quem vai fazer com você é o técnico. Naquela época era a ANCAR, a Agência Associação Nacional de Apoio aos Agricultores, um negócio assim. E o agrônomo da ANCAR sabe menos do que você. Pode ir lá, vamos. Eu acabei aceitando, o bispo topou, eu fui lá, o cara me aprovou como técnico, virei técnico agrícola, né? Eu sabia mais sobre algodão e outras coisas do que ele, porque negócio de prática, né? Então eu acabei enrolando ele direito. E eu então fui para a matriz de São Gonçalo, né? Que era uma experiência de cooperativa, que era considerado coisa de comunista. Coisa de comunista. E que tinha sido com o apoio do pessoal da Universidade do Ceará, montaram um projeto enorme, grande, que não condizia com os problemas deles lá, nem com as condições que eles tinham de compreensão para montar uma cooperativa daquele tamanho, daquele tipo. Foi um projeto teórico, então que estava meio fracassado e tal. E nós dizemos, então tem que mudar isso, mudar esse projeto. Vamos fazer mini projetos, tá? Recurso, tá? Para conseguir recurso, que a igreja tinha condições de conseguir recurso externo para isso, mas pequenos, mas mini projeto que deve o pessoal pelo menos se libertar. Porque você vê como era o negócio da reprodução do latifúndio, mesmo não sendo proprietário de terra. A igreja que era proprietária, ela dava terra para os arrendantes, para alguns poucos arrendantes, que rearrendavam a terra para quem não tinha terra. Então, o sistema latifundiário, de renda fundiária, se reproduzia mesmo na terra da igreja. O Dom Fragoso queria mudar isso com razão, né? Mas você não muda de uma hora para outra. Primeiro precisa dar condições para o pessoal ter como sobreviver. Então, as principais terras continuaram dominadas por 4 ou 5 rendeiros, que pagavam o dízimo lá, a renda para a igreja. O resto do pessoal tinha pequenas glebas que não tinham muitas condições ou eram obrigados a trabalhar para os rendeiros. Como é que a gente faz? Então vamos tentar organizar o seguinte, vamos nos organizar com pequena ajuda para o plantio, para ajudar o pessoal, e vamos organizar alguns grupos, que eles chamavam de grupo puxirão, grupo mutirão, que possam trabalhar em conjunto, que ao mesmo tempo que ganham um recurso maior, podem também trabalhar no seu próprio... Então nós fizemos um negócio que deu certo do ponto de vista de melhorar a condição de vida do pessoal. E aí é engraçado, né? Quer dizer, você, na realidade, cercado de capitalista e latifúndio por todo lado, o que acontece? Aqueles camponeses que eram mais vivos, que tinham mais noção das coisas, ou que alguns tinham vindo para o Rio trabalhar no Rio, porque as famílias ficavam lá e eles então iam mandando dinheiro, então tinham já alguma noção de sindicalismo, tinham uma noção de várias coisas. Esse pessoal, com razão, tomou condições melhores do que os outros e avançou mais rápido. Então o que aconteceu? Como a terra não era dividida, não era de usufruto individual, familiar, etc., era um negócio
Acabou que alguns começaram a comprar o que se chama comprar o serviço. Eles tinham maior lucro, compravam o serviço do outro, Falei, aí, a partir de determinado momento eu também comecei a notar que a polícia andando já havia negócio assim, eu digo, é melhor sair porque não dá certo. Então eu falei, olha, eu vou sair, eu conversei com o doutor, o melhor que o senhor tem que fazer lá é o senhor fazer a reforma agrária real, divida a terra, para com esse negócio de querer botar o comunismo utópico para valer, divida a terra, porque senão o senhor vai ter um problema mais sério mais adiante. Que pelo menos o pessoal tendo a terra de propriedade dela, eles vão fazer tudo para ficar e aí dá uma certa regularidade. Ele não fez. Eu voltei lá 12 anos depois, coitado. Ele teve que integrar para o INCRA para fazer algo já com uma população muito maior do que não foi feito naquela época. Naquela época dava para fazer sem muito conflito. Depois aí já não deu. Mas foi uma experiência muito interessante também, do ponto de vista disso, de como é que é o campo. Aí é que eu fui, melhor do que em Goiás, é que eu fui entender a cabeça camponesa. Né? Nesse trabalho lá na região de Crateús. Mas aí também é o seguinte, aí os problemas internos do partido continuaram também firmes, se agravando, e eu também fui tirado então do Ceará. Aí o pessoal já estava na Araguaia. Não, já estava na Araguaia, mas não tinha começado. Tá? Eu saí em 71. 71. Foi. Por contradições internas, lá acabei sendo tirado. Porque eles queriam transformar. Nós já tínhamos nessa uns 150, 170 membros do partido na região, o que era muita coisa para aquela situação. Eles queriam transformar aquilo numa área de guerrilheira. Eu falei, de jeito nenhum, comigo não. Comigo não, porque não tem condições, é um erro, não, vamos arrebentar com tudo. Então foi uma discussão meio braba. E aí, então, me tira. Então, voltei para São Paulo, voltei para não sei onde. Então, fica você fica meio no limbo, né? Fica meio no limbo. O que ocorre é que logo depois, em 72, aí começa o problema no Araguaia. Quer dizer, na realidade foi descoberto. Eles tinham, eu soube que chegou a haver uma discussão de um plano de eles começarem a luta armada através de um ataque à guarnição militar, da Polícia Militar em Araguaína. Mas isso acabou sendo... Mas eles foram descobertos. Houve a primeira movimento, que foi mais um movimento de levantamento de informações para detectar as coisas, não foi uma campanha real, embora o pessoal tenha confundido isso, em 72, mas houve perdas e tudo mais, e houve também perdas grandes na direção, porque aí veio direto sobre a cabeça do partido, né? Veio direto sobre a cabeça do partido. Então aí é o tal negócio, você está à disposição, então resolveram me mandar de volta para o Ceará, mas não, porque também foi o período em que a AP estava começando a tentar se juntar com o PCdoB e havia todo um movimento de negociação para unificação. Então eu fui mandado para trabalhar com o pessoal da AP, para transferir o pessoal da AP para o Maranhão e para o Pará, para ver se a gente criava uma área de apoio ao Araguaia. Então lá fui eu de volta para o Ceará. Não, aí não só não deu tempo, como ocorreu algo, o pessoal da AP muito legal, mas eles tinham um defeito de trabalho que era todo mundo sabia tudo de todo mundo. Na clandestinidade você não pode ter isso. Então foi todo um trabalho numa tentativa de primeiro de você compartimentar as coisas, ver. E apesar da indicação de que você não pega ninguém que foi preso ou que pode eventualmente estar sendo
vigiado para transferir para canto nenhum. E um deles resolveu transferir gente que estava vigiado. Então, quando caiu, foi um negócio assim de doido. Eu, por sorte, me dei conta de que estava acontecendo isso. Escapei aquele negócio de, talvez, de experiência, um pouco de viver com... Seguia também, um dos meus hábitos era ler tudo que era possível sobre as quedas que tinham ocorrido de todo mundo e como é que tinha sido. Então nós tínhamos alguns, vamos dizer, tinha alguns contatos, algumas ligações com pessoas que podiam nos fornecer isso. Então eu era um dos que tinha esse contato e conseguia, mais ou menos, acompanhei muitos casos, inclusive de outras organizações, como é que tinha caído, como é que tinha sido, como é que tinha sido as torturas, o que é. Então, eu tenho um cuidado danado em qualquer ponto que eu fazia. Primeiro eu dava uma volta, então eu vi logo que tinha coisa esquisita no meio, saí fora, depois confirmei, aí tentei ainda avisar o outro companheiro lá que estava em Pernambuco, o Frazão, né? Mandei recado, consegui mandar recado para ele, avisei o outro Sebastião que não fosse, resolveu, ele acabou indo para tentar fazer um contato lá no Pindaré. Então o Frazão foi morto, desaparecido, dado como desaparecido, o Sebastião acabou sendo preso. Então eu tive que me recuar, né? Recuar de novo, e depois fui para Belém. Aí já, porque eu já tinha transferido várias pessoas que não eram da AP, para alguns da AP com certa segurança e outros para vários lugares. Eu já tinha vamos dizer, espalhado um bocado de gente pelo Pará e pelo Maranhão. Já tinha esse trabalho não caiu, se manteve, né? Então eu fui para Belém. Em 74 eu me instalei em Belém e para fazer esse trabalho, para ver se descobria coisa. Eu cheguei a viajar em 75 pela Belém, pela Transamazônica, para ver como estava a situação. Fui até Santarém. Atravessei Tocantins, atravessei o Xingu, fui embora. Só não fui até o Tapajós, mas fui Tapajós já em Santarém. E já não tinha nada, já tinha tudo terminado. Eu me impressionei na viagem com os cabelos de palha que eu achava no meio do caminho, que era gaúcho para dar de pau para tudo que é lado, né? Então, a ideia de que era possível salvar alguém já não deu. Em 74 mesmo eu tive notícia de que o Oswaldo, que foi o último a ser morto, o Oswaldão, também já tinha sido liquidado, né? Então eles conseguiram liquidar todo mundo, né? Alguns continuam desaparecidos até hoje, né? Foram mortos depois de aprisionados, vários deles foram mortos depois de aprisionados. Então ficou um negócio difícil, porque era o problema de como você avalia o sacrifício de 60 e tantos companheiros e, ao mesmo tempo, você faz a crítica disso. Esse é dolorosíssimo. Eu tive uma conversa com a Arroio, que foi o que um dos que se salvou, porque o Oswaldão mandou ele voltar. Aí foi ordem a comando, né? Você volta para dizer o que aconteceu, né? Eu me impressionei porque ele, na verdade, carregava o peso de não ter sido morto, não ter morrido com os outros. Você imagina o que isso significa? Eu tive vontade de chorar conversando com ele, viu? E era aquilo, quer dizer, se você... Ele contava, depois ele contou tudo o que aconteceu com um realismo impressionante, mas incapaz de fazer uma avaliação crítica do que tinha sido feito de errado. Você já imaginou uma coisa dessa? Por quê? Porque ele sentia que qualquer crítica era crítica aos companheiros que morreram. Duro, foi um negócio terrível. E o pior é que alguns dos companheiros nossos
queriam repetir a experiência. Repetir a experiência. Num momento em que a ditadura já estava, vamos dizer, em retirada estratégica, em que já havia um movimento popular começando a mexer com o movimento custo de vida, né? Depois, a gente já tinha notícia de que no chão das fábricas, um novo operariado, não era bem greve, mas era um movimento surdo de não, já em 73, 74, 75, 75, era um negócio de Operação Tartaruga, tinha uns nomes interessantíssimos que o pessoal fazia, não era ainda greve, mas era Operação Tartaruga. Eles chamavam de qualquer, baixava o ritmo, não sei o que, era a forma de aprendizado, e se organizava por onde? Na comissão contra o acidente de trabalho. Depois, era poder então pegar o Walter e aí ter contato comigo. Porque eles estavam muito atrás de mim, atrás dela, querendo saber onde era que estava a família. O problema para mim não era só a família. É que dizer onde eu estava, onde estava a família, era dizer onde eu estava atuando. E eles não sabiam, eles desconfiavam, tiveram a informação de que eu estava no norte. Eu desconversei, disse que eu não estava no norte. Eles não tinham informações a meu respeito, direito. Entende? E eu conseguia ficar firmão. Teve um dos delegados do DOPS, na primeira noite, já querendo, com papo de família também, não sei o que, mas onde você mora? Eu digo, eu moro aqui em São Paulo. Mas como é que você mora em São Paulo se você está tostado de sol? E você tem a marca embaixo? Falei, é de trabalho no quintal de casa, tem horta no quintal de casa. Mostra a mão. Ele achou que ia me pegar por aí. Eu dei. A mão era caro puro, porque era caro. Ele ficou sem graça. Ele ficou sem graça. Mas de vez em quando a gente se satisfaz com umas coisas dessas, né? Algum momento. Então, mas aí, então, depois de 37 dias é que eu voltei comecei a ter contato. Mas mesmo assim eu só fui ter contato com a Raquel quando nós tivemos garantia de que eles não estavam, que eu prestei depoimento na Justiça Militar, aí a Justiça Militar aí já passou para a Justiça Militar, saía da polícia, a polícia não podia fazer mais nada, aí então tudo bem, aí ela passou a me visitar, eu já estava no presídio do Hipódromo. Né? Aí já em 77. Você ficou preso até... Eu fiquei preso até, na verdade, vou dizer, em junho de 78, não, em junho de 78 foi o julgamento. Tá? Eles pediram 25 anos de prisão, 20 por participação em guerrilha e 5 anos por participação subversiva, não sei o que, papapá. Só que, por ordem da ditadura, a ditadura não admitia que tinha tido guerrilha. Então, os 20 anos saíram, eu fui condenado à pena máxima a 5 anos. Tá? Recorreram ao Supremo, ao Superior Tribunal Militar, e já estava o período de mudança, de extensão, não sei o que, papapá. Então, minha pena caiu para 3 anos. Eu já tinha cumprido 1 ano e meio, já estava no Barro Branco, né, em São Paulo. Então, eu saí em agosto de 78, já pude sair. Tá? Porque eu já tinha cumprido mais da metade da pena. Mas saí incondicional. Não podia ter atividade, não podia participar de não sei o quê, não podia não sei o quê. Tinha toda semana se apresentar, né? Tinha que ter trabalho. Então, mas de qualquer modo, você sentir o ar da rua é outra coisa. Né? Então aí já foi logo depois veio a anistia, tá? Aí, bom, o resto já foi finalzinho da ditadura. Mesmo assim ainda teve 81 teve tentativa de explosão do Rio Centro, né? Ainda teve a morte da secretária lá da OAB, então teve um bocado de coisa queimada aí por aí, quer dizer, a disputa entre eles foi uma disputa braba. A disputa é braba. Ainda tinha que ter
Quando eu me lembro, eles estavam com muita raiva. Teve uma conversa que eles me levaram uma vez para fazer uma das sessões de tortura comigo, lá no DOI-CODE de São Paulo, e a primeira conversa foi dos primeiros caras que me pegaram. E o comentário deles era um comentário maluco, eu não entendi direito o que é. Aqui não tem presidente, não tem presidente dos Estados Unidos, não tem cônsul, não tem cardeal, não tem bispo. Eu digo, o que diabo que esses caras estão falando? E só depois que eu saí é que eu soube que era o Carter, que estava com outra política. O cônsul de São Paulo, na verdade, tinha avisado Dom Paulo de que ia ter o massacre, que a CIA soube antes, tinha avisado, Dom Paulo sabia, tentou impedir o massacre, não conseguiu. Tá? E ele estava contra o gás, contra todo mundo que estava aí, entendeu? Era um negócio de maluco. Negócio de maluco. Entende? Então, eu só senti que havia alguma coisa diferente entre eles nesse momento. Digo, então estão se chocando aí, estão se batendo. Estão se batendo. Então, em resumo... Nossa, quanta coisa. Isso é só o flash. Nossa, que flashes. É. Bom, e aí, só pra gente caminhar mais um pouco, aí você sai, participa da fundação do PT, né? Já numa disputa braba também, porque, vamos dizer, teve um montão de gente que chegou do exílio achando que o Brasil vivia uma situação revolucionária. Tá? E tinha uma ala dos dissidentes do PCdoB que também achava, não só a direção do PCdoB achava que vivia uma situação revolucionária, mas uma ala do PCdoB que estava em dissidência também achava que vivia uma situação revolucionária. E eu virei um pouco direitista. Que eu dizia, não estamos... É como lá atrás. Nós não vivemos uma situação revolucionária. A ditadura está em retirada, organizada. Se ela tivesse firme, aí tudo bem. Mas ela está saindo. Ela quer manter o Exército e a Força Armada livre disso aí. Então, tire isso da cabeça. Então, o PCdoB logo depois se bancou também que não dava, né? Eu fui expulso do PCdoB porque primeiro porque eles achavam que eu tinha falado. Eu digo, mas peraí, porque alguém levou para eles o depoimento cartorial, que pelo depoimento cartorial parecia que tinha. Mas falar do quê? Como é que eu falo e ninguém cai? Todos os caras que estavam sob a minha responsabilidade, como é que é esse negócio? Hein? Então, depois o João Amazonas declarou lá em Paris, numa reportagem para o jornal Movimento, que não havia discussão sobre o Araguaia. Essa discussão ainda não existia. E aí eu fiz o seguinte, eu tinha descoberto o documento do meu pai que fazia a crítica do Araguaia e publiquei no jornal Movimento. Aí eu fui acusado, e esse documento tinha caído também na casa, estava na casa. Então, o DOI-CODE tinha esse documento em mão. Não era um negócio... Então, me acusaram de ter tornado público documentos secretos do partido. Paciência. De qualquer modo, naquela altura, eu já não estava mais ligando para nada, eu já achava que ali já não tinha retorno, não ia haver autocrítica, não ia haver coisa nenhuma, então não dá. E, por coincidência, vamos dizer, por problemas de trabalho, eu tinha aceito a sugestão de formar um centro de pesquisas e tudo mais, né, com auxílio internacional e tudo, para fazer debate, etc. Algo parecido com o que vocês fazem aqui, não muito diferente. Não muito diferente. Tá? E aí, vamos dizer, por uma dessas coincidências da vida, nós organizamos uma série de debates amplos, com a participação de vários economistas, etc. Tal, lá no Sede Sapiência, em São Paulo. E um belo dia, a Madre Cristina chega para nós, num dos dias do debate, dizendo, olha, o pessoal que está fundando o PT pediu aí, e nós queremos ver se você
deixa. É lógico que nós não íamos, tudo bem, bora aí. O pessoal pode participar? Pode. Então, quem vier, vem e participa. Então, foi o ato de fundação do PT. Então, eu assinei a fundação do PT lá nessa área. Né? E aí, o pessoal dissidente formou o PRC. Porque também, para eles, eu era direitista também. Minhas análises de conjuntura eram consideradas direitistas, né? Acabei que eu que acertei, e eles depois tiveram que refazer e voltar a ver em tudo para o PT. Né? Genuíno, Oséias, todo o pessoal era do PRC, mas depois veio tudo para o PT. Porque também a linha deles era continuar participando do PMDB. Não era? Vinha. Foi uma discussão. De qualquer maneira, era uma discussão mais ampla e tal. Era natural mesmo que houvesse confusão. Ali a gente tinha que estar aberto para o debate. Eu nunca fui fechado para o debate com eles, não. Mas eles eram também muito assim, não, vai ter, tem que andar rápido. Então, se você acha que está numa situação revolucionária, vai ter revolução, você também exige um partido pronto para isso, é lógico. Então, o conceito de partido também é um conceito fechado, mas, entende? Que era diferente do que o PT estava tendo. Tinha alguns que achavam, que depois ficaram no PRC, que achavam que o Lula, o PT, era um negócio de coisa do Golbery. Para você ver. Um negócio arquitetado pelo Golbery. É complicado, luta política é complicado. É complicado. Enriquece para diabo depois, mas na hora, a hora Deus nos acuda. Coisa, né? E aí de lá para cá você estava comentando comigo, assim, só curiosidade, né? Essa viagem, que só depois você vai finalmente para a Tchecoslováquia, finalmente para... Não, aí primeiro, vamos dizer, eu tive uma participação no PT. Eu primeiro achava que eu achei ruim que tivesse um montão de intelectuais querendo, vamos dizer, ter muita influência no PT. Então eu, no começo, atuei um pouco como militante de base, inclusive abrindo o circo para a reunião do núcleo lá de Vila Mariana. Eu digo, tem intelectual demais dando palpite. Aí um companheiro meu disse, não, vai lá conversar com o Lula. Então tá bom, vou lá conversar com o Lula. Aí fui lá no sindicato, marquei com ele, fui lá conversar com o Lula. Aí expliquei, olha, eu estou à disposição e tudo, mas eu acho que tem muita gente dando piteco. Eu preferia ajudar de outra forma e tal, papapá. Não, mas nós queremos que você venha. Então tá bom. Então, aí eles me sugeriram que eu fosse ser chefe de gabinete de um vereador do PT chamado Capeta. O apelido dele era Capeta. Era um metalúrgico. Eu aceitei. Não tem problema. Vou lá. Eu também queria conhecer melhor quem é essa nova geração operária que está aí. Que é uma geração nova. Não é a geração da qual eu participei, é outra totalmente diferente. Aí foi muito engraçado, porque alguns caras chegavam e falavam, pô, como é que você, que era do Comitê Central, vai aceitar ser chefe do gabinete de um capeta, pô? Eu quero conhecer, cara, qual é o problema? Não é desmerecimento nenhum. Aí é que eu comecei a ter uma atividade maior. Aí começaram a pedir que eu ajudasse na elaboração de textos, etc. E aí acabei indo para ajudar no processo de formação, acabei indo para a executiva, acabei sendo secretário de formação política do PT. Formamos o Cajamar, o Instituto Cajamar, que formou uma geração, né? Teve um papel importante no processo de formação de novos quadros e tudo mais. Né? Depois, o Lula pediu para eu ajudar na campanha dele, a deputado. Aí eu entrei firme, mesmo sendo lá, ainda trabalhando no Capeta. Eu tive uma atividade forte na campanha. Foi uma discussão interessante, porque eu falei, olha, o Lula vai ter uns 800 mil votos.
300 mil, no máximo. Por quê? Sabe por quê? Porque você vai ter voto com o cara da direita, que é um tipo Jânio Quadros. Você vai disputar, ele é estadual e você vai ter muita dobradinha com ele, pode anotar. Eu errei por uns 10%, teve 700 e tantos mil votos, né? Então aquilo foi como deputado. Né? Aí foi. Aí tive essa participação na área de formação política, então quando chegou a possibilidade da campanha para presidente, que quando ele teve 700 mil, eu falei, olha, dá para lançar como presidente. Tá? A situação política. Tá. Aí, na primeira reunião do Diretório Nacional, não tem problema não. Na primeira reunião do Diretório Nacional, que apresentei a proposta de estratégia da campanha, eu botei como objetivo vencer. E que tinha que ser uma campanha de massa, tinha que ser um negócio massivo, não tinha que ser contato direto com as grandes massas, não sei o quê, O negócio de objetivo vencer, ficou o Djalma Bom, que era o outro coordenador, e eu sozinho. Perdemos de 100 éramos 100, não era? Mas a proporção foi 98% a 2%. Porque, não, nós vamos participar Não era bem debate, para marcar posição. Para marcar posição. Falei, gente, o problema nosso é assim, temos que reconhecer que há um descenso da luta social, que já havia um descenso das greves e tudo mais, mas há um ascenso político. Então nós temos chance de vencer. Não é um negócio fora de cogitação vencer. Não, isso é baluartismo. Então, tudo bem. Então, tiraram o objetivo, mas o resto da estratégia ficou a mesma, tinha proposto, mas sem o objetivo de vencer. O fato é que a gente conseguiu fazer uma campanha de massa, realmente. O fato de não acreditarem na possibilidade de vencer foi muito ruim. Por quê? Porque, embora tivesse o coordenador da campanha, ou 2 coordenadores da campanha, o Djalma e eu, a executiva só foi, vamos dizer, organizar a coordenação real, o grupo de coordenação que precisava, de mobilização, não sei o quê, toda a estrutura, em julho, porque eu criei um incidente, que eu fiz uma reunião, chamei uma reunião dos coordenadores estaduais de campanha, no mesmo dia que estava reunida a comissão executiva do PT. E consegui marcar os 2 justamente para a Câmara Municipal de São Paulo. Aí o cacete em cima de mim veio direto nos coordenadores estaduais. Porque a coordenação nacional não fazia, porque a coordenação nacional não sei o que, porque a coordenação nacional... Digo, vocês têm toda a razão. Aí fui lá embaixo, onde estava reunida a comissão executiva, olha, acho bom vocês irem lá, porque os coordenadores estaduais querem destituir a coordenação nacional. Como? Vamos lá. Aí chamou, aí começou. Aí os coordenadores estaduais se deram conta de que não existia coordenação nacional. Aí foi um pau. Aí virou um pau em cima do executivo. Aí é que foi, então, tirada a coordenação nacional. Em julho. Em julho. Como é? Então, não, esse é um detalhe. O outro detalhe foi que nós conseguimos montar um grupo, uma coisa que eu achei belíssima na campanha, de voluntários matemáticos que organizaram um sistema de acompanhamento da votação, das contagens dos votos, para ver se não havia fraude. Então, aí é que eu medi a quantidade de gente, consegui medir a quantidade de gente que tinha sido mobilizado, porque o pessoal, nós tínhamos cerca de 2 milhões de companheiros espalhados por todo o país, acompanhando, porque era a votação naquela época, era de cédula, né? Acompanhando, eu tive a ideia do grau de gente que tinha trabalhado. E houve um incidente, por quê?
Porque os companheiros da coisa dizem, olha, não tem fraude e nós provavelmente vamos para o segundo turno. Aí eu falei para o pessoal da direção, ixi, teve gente que entrou em pânico. Eu não vou citar nomes, mas teve gente que entrou em pânico. Como? Se nós vencemos, como é que vai ser? O objetivo não era esse. O objetivo não era esse. Eu digo, se nós vencemos, o povão botou a gente lá, vamos ter que resolver, né? É. Então, e foi quase lá, né? Eu fiz um livro, quase lá, que é o da campanha, mas foi aquilo, entende? Foi assim. Bom, mas foi realmente uma campanha de massa, de massa, de massa, de massa, de massa. Entende? Nós conseguimos dar esse conteúdo, né? E ali era o Lula. Uma das brigas constantes que eu tinha com os diretórios estaduais, os coordenadores estaduais, era isso. Por favor, consigam gente que saiba falar para o povão de pé descalço, os descamisados, que era disputa era com o Collor. Não foi o Collor que tirou os caras de nós. O Lula e os outros que conseguiam falar é que tiraram do Collor. Que essa massa era do Collor. Impressionante. Impressionante. Tinha gente, em setembro, o pessoal do Rio Grande do Sul ainda queria que o adversário principal seria o Brizola, que a gente devia atacar o Brizola. Eu falei, mas de jeito nenhum, para com isso. O Brizola tem que te chamar para ser aliado. Mas você vê, difícil, é difícil. Política é difícil mesmo. Política é difícil. Mas é uma delícia.